Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso básico, introdutório e modesto curso sobre teoria quântica de campos. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós a finalizamos falando rapidamente sobre o modelo padrão de física de partículas elementares. Sobre este tema, nós utilizaremos aqui para a composição das notas de aula, com o objetivo de apresentar um resumo deste tema. Nós utilizamos o livro de autoria do professor Marco Antônio Moreira, né, Física de Partículas, uma abordagem conceitual e epistemológica, livro editado pela editora Livraria da Física. Aqui também o artigo, né, editado em 2009, intitulado The Standard Model of Particle Physics, o modelo padrão da física de partículas, também de autoria do professor Marco Antônio Moreira, aqui editado pela Revista Brasileira de Ensino de Física em 2009. E, bem como não podemos aqui deixar de utilizar o livro intitulado Discreto Charme das Partículas Elementares, de autoria de Sua Excelência a professora Maria Cristina Battoni Abdala, professora do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista. Este livro também é chancelado pela prestigiada editora da Unesp, editora da Universidade Estadual Paulista. Outros livros também serão utilizados, inclusive os magníficos e maravilhosos livros, né, do eminente cientista brasileiro, professor José Maria Filardo Bassalo, Crônicas da Física, tomo 1, Crônicas da Física, tomo 2, serão utilizados para nós construirmos as notas de aula sobre modelo padrão de física de partículas elementares. Muito bem, então aqui inicialmente nós sabemos que a mecânica quântica, no contexto da mecânica quântica, seja ela em regime não relativístico ou em regime relativístico, e leia-se regime relativístico, o regime no contexto da relatividade restrita ou especial de Einstein. Então, nesse caso, nós temos a partícula quântica, a partícula é quântica, ao passo que o campo é clássico. De forma bastante resumida, no contexto da equação de Schrödinger, no contexto da mecânica quântica não relativística, nós temos a equação de Schrödinger, nós temos a equação de Pauli. No contexto da mecânica quântica relativística, nós temos a equação de Klein-Fonck-Gordon, bem como nós temos a equação de Dirac. E em ambas as situações, a partícula é quântica, ao passo que o campo, por exemplo, no caso em particular, o campo eletromagnético acoplado às equações, tanto de Klein-Fonck-Gordon, quanto de Dirac, como de Schrödinger, como de Pauli, as equações admitem que a partícula é quântica. Por outro lado, admitem que o campo acoplado é clássico, ou seja, a partícula quântica dotada de carga elétrica interage com um campo eletromagnético do tipo clássico ainda, um campo que obedece uma teoria clássica de campos. Muito bem, no caso da teoria quântica de campos, teoria quântica de campos, o que nós temos no caso da teoria quântica de campos? Nós temos partícula quântica, nós temos campo quântico. O campo também é quantizado, não é clássico, é um campo que obedece à teoria quântica de campos. E nós temos as partículas, denominadas partículas mediadoras de interação, entre o campo e outro campo, um campo quântico e outro campo quântico, entre o campo e uma partícula quântica, e de uma partícula quântica com uma partícula quântica. A questão é que entre uma partícula quântica e uma partícula quântica, essa interação ocorre em razão da existência do campo.
de um campo quântico. Então nós temos partículas mediadoras de interação desse tal campo quântico, e essas partículas mediadoras de interação também podem ser denominadas de partículas transmissoras da força fundamental desse campo quântico, ou partículas transmissoras da interação fundamental desse campo quântico. Então nós temos partícula quântica, campo quântico e partículas mediadoras da interação entre a partícula quântica e o campo quântico, por exemplo. E essa interação pode ser campo e campo, campo e partícula quântica, campo quântico e campo quântico, entre campo quântico e campo quântico, entre campo quântico e partícula quântica, por exemplo. Ou entre partícula quântica e partícula quântica, por que não? E obviamente essa interação ocorre em razão da existência intrínseca de um campo quântico nessa interação. Partícula quântica e partícula quântica. Muito bem. Muito bem. Uma outra importante informação é de que nós temos as partículas fundamentais. Vamos escrever aqui. Partículas fundamentais. As partículas podem ser divididas em partículas que obedecem a uma estatística de Bose-Einstein. Essas partículas são denominadas de bósons. E as outras partículas são partículas que satisfazem a uma estatística denominada estatística de Fermi-Dirac. E essas partículas são denominadas de férmions. Então, bósons são partículas as quais obedecem e satisfazem a uma estatística de Bose-Einstein, bem como férmions, por outro lado, e férmions, por outro lado, satisfazem uma estatística denominada estatística de Fermi-Dirac. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente dando prosseguimento a este conteúdo. Muito obrigado a todos.